Bom dia, todas, todos, todes. Como estão? Tudo bem? Eu também estou bem. Espero que esteja assim por muito tempo para cada um de nós e que a gente viva esse tempo que a gente tem, bom ou ruim. Às vezes é ruim, claro, mas viva de forma cheia, plena, na medida em que a gente puder, é claro. E eu vou falar um pouco sobre o viver de cada um, cada uma de nós e do que isso significa, e não só para a gente, e não só para o nosso tempo. Eu tive um amigo lá na minha adolescência, juventude, uma parte da juventude, que era muito interessante. A gente era bons amigos. Nas férias de verão, nas férias no tempo escolar a gente não se encontrava, morava em cidades diferentes, mas nas férias de verão a gente estava muito constantemente juntos. A gente gostava das mesmas diversões. Nós dois éramos fãs da banda de rock Led Zeppelin. Ouvíamos muita música, muito rock and roll. E a gente gostava de se divertir e tinha os mesmos gostos. Então a gente passava, todos os dias a gente se encontrava e passava horas e horas juntos. Com outros jovens também, com a irmã e o irmão dele, e vizinhos, claro. E esse amigo, Marcos Vinícius, ele tinha uma verdadeira adoração pela vida dos homens das cavernas, assim a gente dizia. E ele, a fantasia preferida dele para festas, carnaval, era de homem da caverna, né? Meio estilizado, assim, né? Um osso amarrado nos cabelos, que ele tinha cabelos compridos, também não, mas razoavelmente compridos, já para a idade dele, 14, 15, 16 anos. Mas era um guri legal, era um cara legal. E a gente conversava muito, filosofava, e às vezes até umas coisas meio absurdas, assim, se a samambaia pendurada na sala, ela era a música, ou ela inspirava a música. É meio filosófico. E a gente se entendia muito bem. Mas a alucinação dele era ser um homem da caverna. E eu passei a pensar um pouco nisso, e ele também pensou sobre isso. Que isso significava abandonar toda essa parafernália social que a classe média criava, né? Essa coisa meio forçada, meio hipócrita de viver, né? Essa coisa que nos força a estar dentro dessa caixinha de comportamentos, de padrões de vida. E era realmente isso que incomodava. A mim também, mas ele buscava realmente poder viver essa vida totalmente isolada, fora dessa caixa de viver
com esse comportamento estipulado, com essa vida estipulada, com esses padrões. Sabe, ele até acabou buscando isso. Ele passou a participar de um grupo da religião do Deus Krishna hindu. Então ele morou. Por isso nós também nos distanciamos. Ele foi morar em fazendas, assim, se isolar mesmo. Eu acho que isso não é bem possível. Sabe, até dá, mas tendo dinheiro. Eu até sei de pessoas que vivem isoladas, sozinhas, em cavernas, ou em casas. Eu também sou meio homem da caverna, tá? Eu gosto de ficar sozinho em casa, mas não totalmente isolado. Eu gosto também de conversar com pessoas, gosto dos confortos da sociedade, me irrito com os padrões, acho que são muito hipócritas, falsos e sobrecarregam nosso emocional. Sim, acho que sim. Sobrecarregam o emocional e bloqueiam o criativo nesta sociedade. Mas também não acho que ficar isolado. Eu, pelo contrário, acho que a sociedade tem que ir para frente e respeitar os espaços individuais, os espaços de solidão e de negar-se a ser um ser consumista e esvaziado pelos padrões, esvaziado de criatividade. Mas sim, viver dentro da realidade social, respeitando também os limites da sociedade, mas não necessariamente preso a padrões. Porque ele, mesmo uma pessoa lá isolada, em caverna, a pessoa que tem um pouco de equilíbrio, ela mantém relacionamento com a sociedade. De algum lugar tem que vir a roupa, a comida, ele não vai conseguir fazer tudo sozinho. E além disso, também a pessoa acaba deixando heranças. Como eu vi uma entrevista com uma pessoa que vive assim. Vive isolada, mora numa caverna sozinho há vários anos. E ela é inteligentíssima. Ela é conhecida pelos seus bons conselhos, pela sua tranquilidade. Então ela está deixando legados também para as pessoas que moram em volta. Onde ela vai, na vila onde ela vai. Essa pessoa é conhecida por ser uma conselheira. Eu tive uma amiga que foi morar com o seu irmão, ela era muito nova, tinha 14, e ele 16, uma coisa assim, e foram morar num morro em Santa Catarina, sozinhos na beira do mar. Ela contou para mim que foi muito legal. Os primeiros 2 meses viviam extasiados ali, olhando a natureza, comendo peixes que ali conseguiam com pescadores, ou ela mesma pescava. Mas depois de 2 meses começou a ficar tudo igual como sempre. Ela e os dois decidiram, não, vamos voltar para a cidade. Porque as pessoas necessitam a troca. E elas percebem que elas tanto recebem dos outros, quanto também elas dão para os outros. Somos
seres sociais. Ninguém vive só sem receber e deixar. Nós, seres humanos, não somos feitos para viver sem receber e sem deixar. Já recebemos no momento em que nascemos a teta da mãe. Sem isso nós não viveríamos. Aliás, precisamos de muita coisa. O ser humano nasce muito incompleto. Não é que nem um bezerro, filhote dos bois, das vacas, ou que nem um cavalo, e tantos outros animais, que nascem e já têm condições de praticamente sobreviver. Alguns precisam ser um pouco mais cuidados, mas não como o ser humano. O ser humano é totalmente dependente. Os primatas são muito dependentes quando nascem. E ninguém vive sem receber. E vai deixar também coisas. Por exemplo, nos últimos tempos houve uma propaganda feita com inteligência artificial que recriou a Elis Regina numa propaganda da Volkswagen. Emocionante. Me fez lembrar todo aquele período de juventude, aquela juventude vibrante, cheia de energia, querendo liberdade, lutando contra a ditadura, e Elis Regina cantando e Belchior compondo. Mas então se perguntou, será que Elis Regina, se estivesse viva, faria esta propaganda para uma empresa que até na sua direção e elite contribuiu com a ditadura militar? Mas a sua filha autorizou, tá? Mas embora a propaganda tenha me emocionado e tenha me feito lembrar aqueles anos fascinantes e que nos deixam um legado político, histórico, musical, artístico, emocional, onde tanto a gente aprendeu. Será que a Elis Regina concordaria? Será que ela deu essa mensagem que a Volkswagen queria ali naquela publicidade, naquela obra de publicidade, aquele vídeo? Porque Elis Regina, ela recebeu, ela foi levada a se tornar uma cantora, ela teve o respaldo, principalmente de sua mãe e de sua tia, mas ela também deu mensagem. Aliás, quando quiseram podar ela de dar a mensagem, ela pediu ajuda de sua família. Assim, seu pai não foi muito a favor, porque ela disse: eu não quero ficar nessa caixinha do Rio Grande do Sul, que queria tornar uma prenda padrão de mulher submissa, e ela, com a ajuda de sua mãe e de sua tia, foi junto com ela foi para São Paulo e disse: eu quero cantar outros tipos de música também, não só a gaúcha. Então as pessoas recebem e deixam coisas. Elis Regina recebeu o cuidado para se tornar uma adolescente cantora fascinante e que se tornou essa rebelde maravilhosa, que agora nos deixa uma trilha musical para a nossa revolta juvenil, lá nos anos 60, 70. 80, quando ela faleceu. Mas ela deixou. E nós recebemos agora dela.
Por isso, o título para senhas diárias deste dia 8 de julho de 2023, um sábado, é: ninguém vive só sem receber e deixar. Ninguém vive só. Por mais só que fique e queira ficar. Não tem como. E ninguém vive sem receber e sem deixar, sem dar algo à sociedade. O primeiro versículo para o dia de hoje vem do livro dos Provérbios, capítulo 10, versículo 7. Provérbios, são frases que querem ensinar algo. E diz assim: a memória do justo é abençoada. Quem deixa uma boa memória na história. Tanta gente. Gandhi, Martin Luther King, Dom Helder Câmara, Dom Evaristo Arns, Madre Teresa de Calcutá. Tanta gente que nos abençoa com suas memórias, com sua história. E o segundo versículo para hoje vem da carta de Paulo aos Hebreus, ex-judeus que se converteram ao cristianismo, capítulo 6, versículo 12. Não se tornem preguiçosos na vida de vocês, mas imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdam promessas. Eles veem os bons exemplos, as boas memórias e agem na sua vida para deixar algo de útil, de bom, de amoroso na vida de outros, na história da sua sociedade e do mundo. E a oração é escrita por Arnim Yuri. Eu não fiei as linhas, nem teci os panos que cobrem meu corpo. Não fiz o sapato, mas apenas dou passos com eles. Não aprendi a carnear, arar, semear, e ainda assim não passo fome. Quem me olha não vê tantos outros que me alimentaram, me ensinaram, me vestiram, me amaram, me cuidaram e me incentivaram. Com cada passo, muitos passos caminhamos juntos. Com cada agradecimento, há muitos pensamentos. Bom, né? O primeiro texto das senhas para o dia de hoje vem da carta de Paulo aos cristãos e cristãs que moravam na cidade de Gálatas, capítulo 6, versículos 1 a 5. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, em algum mal, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja ele levado ao mal. Levem os fardos pesados uns dos outros. Ajudem a superar o mal uns dos outros. E assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada do que pensa, ele engana a si mesmo. Cada um examine a si mesmo, para então
quem sabe orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Não fica olhando para o outro, o que o outro faz de bom e de errado. Dá uma olhada em si também. Pois cada um deverá levar a sua própria carga. Aprender o que há de bom, repetir e, quem sabe, fazer coisas boas. E ajudar o outro, ajudar a outra, a que também consiga. A outra pessoa também te dá coisas. Quando acerta. E quando erra, aí tu ajuda ela. E o segundo texto é finalmente o final da novela de Abraão, filhos, netos e tetraneto agora. Bisneto. É bisneto, o José. Gênesis 50, 15 a 26 e termina o livro de Gênesis. Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José ainda guarda rancor contra nós e resolver retribuir o mal que lhe causamos? Eles tinham deixado mal, estavam com medo, tinham deixado motivos de rancor, tinham mesmo. E estavam com medo agora, porque José estava muito poderoso. Então mandaram um recado a José, dizendo: antes de morrer, teu pai nos ordenou. Mentira, ele não ordenou isso aí. Antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos que o trataram mal no passado. Agora, pois, perdoa os pecados dos teus irmãos. E quando José recebeu o recado, chorou. Depois vieram seus irmãos diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse: não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus para castigar vocês? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus tornou esse mal em bem, para que fosse preservada a vida de vocês também. Por isso, não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim José os tranquilizou e lhes falou amável e mansamente. José permaneceu no Egito com toda a família de seu pai. Viveu 110 anos, esses números aqui, eu já disse, a Bíblia não é uma ata. Não tinha ninguém anotando as coisas quando aconteciam. E viu a sua terceira geração. Seus netos. Além disso, recebeu como seus os filhos de Maquir, filho de Manassés. Tornou o neto herdeiro dessa monarquia. Antes de morrer, José disse a seus irmãos: estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará dessa terra, levando-os para a terra que prometeu, com o juramento a Abraão, Isaque e Jacó. Depois disso vai acontecer a escravidão do povo de Israel no Egito, depois o êxodo. Estão vendo as relações que estão sendo feitas, né? E José fez que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo-lhes: quando Deus intervier em favor de vocês, levem os meus ossos daqui, do Egito. Morreu José com a idade de 110 anos e, depois de embalsamado, foi colocado num sarcófago do Egito. Um dia eu vou explicar direitinho como é que funcionava essa questão da cultura egípcia ali em volta, influenciando muito a Israel.
como é que isso funciona, como é que a gente entende então? Lá os judeus tendo essas influências fortes da monarquia egípcia. Bom, isso lá no tempo deles. Porque a sociedade envolve as pessoas, inclusive com os seus conjuntos de práticas políticas e econômicas e sociais, que era o que o meu amigo queria se afastar disso, vivendo como um homem das cavernas, né? E era crítico contra a sociedade, e nisso ele estava muito certo. Mas eu acho que o método de transformar, ou de se libertar do que é prisão, é outro. Mas o que nós, seres humanos, temos que entender, e não nos conformar com isso, mas nos alegrar com isso, é que ninguém vive só, sem receber e também sem deixar algo. O que é que eu, você, o que nós estamos deixando? Que tipo de exemplo estamos dando para a sociedade que vem logo adiante? Um grande abraço, um bom dia, até amanhã.